Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho hoje aqui comigo uma pessoa muito especial, uma moça, na verdade uma mulher, né? Um mulherão, gata, ruiva de verdade, ruiva original, não é imitação, a Marisa Risse. Seja muito bem-vinda, Marisa. E a Marisa é da Lady from Stars. É isso? Isso mesmo. E a Marisa, gente, vocês não sabem, ela é uma apaixonada por investigação e por true crime. Marisa, conta pra gente como é que nasceu essa paixão. Você é jovem. Então, eu acho que começou por causa do Scooby-Doo. Que é o do Scooby-Doo? Era meu desenho favorito. Era o Scooby-Doo e eu lembro que eu acho que eu era muito jovem quando eu descobri o CSI daí. Aí eu lembro que tinha o dia certo, eu ligava a TV, ia lá assistir o CSI em Las Vegas. Eu não gostava dos outros, eu gostava só do Las Vegas. E assistia, eu acho que Você não assistiu o CSI Miami? Não, e toda vez que falam do Miami eu fico, ai gente, mas o Las Vegas é melhor. A gente Mas o cara tinha, eu não lembro o nome do personagem, mas ele tinha um Hummer, lembra aquele carrão? Sim. Ele pegava aquele Hummer e ia pra todos os lugares em Miami. Eu falava assim, gente, isso é sensacional. Sim. E aí você gostava do CSI Las Vegas? Gostava bastante. Aí depois, quando eu fui crescendo e tal, sempre foi meu gênero favorito de filme: investigação, suspense, terror. Aí eu comecei a acompanhar, comecei com histórias sobrenaturais, que eu adorava ver esse tipo de coisa. Eu gostava de ver umas coisas de alienígena também, vou confessar. Eu gostava, começou assim. Aí eu acho que começou do terror ficcional pro terror real, né? Que daí, querendo ou não, quando você entra nessas páginas, às vezes tem criadores que produzem tanto sobrenatural quanto criminal, né? Aí eu fui conhecendo os casos reais e fui achando muito interessante. Na mesma época do ensino médio também, a gente teve a oportunidade de visitar o IML lá de Curitiba, quando ele ainda funcionava como IML. Então eu fui com a minha turma, não foi todo mundo, né? Eu tinha um grupo de 5 amigas, só uma quis ir comigo. Eu falo que a gente... E vocês puderam entrar dentro do IML? Pudemos. Nossa, que eu joguei errado, gente. Já adianto que eu tenho dislexia, posso falar errado. Brincadeira. Gente, sim, ainda funcionava como IML. Quando a gente chegou, tinha chegado alguns corpos juntos e tal. Daí os peritos, enfim, mostrar. A gente não viu, obviamente, realizando a perícia, mas a gente viu toda a questão. E na época, embaixo, ficava também um museu, assim, que tinha histórias de casos que passaram por lá e por aí vai, outras questões. Hoje em dia, esse local virou um museu mesmo, porque ele comportava tanto o IML de Curitiba quanto de toda a região metropolitana, e era minúsculo. Curitiba é uma cidade muito grande. Aí, hoje em dia, eles construíram um outro IML muito maior e mais tecnológico. Os dois têm museus, só que eu não sei como é que hoje em dia funcionaria essa questão de visitar dentro da parte do IML mesmo. Eu acho que aí é só para estudantes da área mesmo. E meio que foi por causa disso, eu fui vendo isso. Eu tinha também um professor que era de sociologia e vivia falando sobre casos reais durante as aulas para exemplificar termos da sociologia. Acho que foi isso, eu tive muito contato com isso. E aí você chegou, porque você sabe que tá lá, né, no IML de Curitiba, estão lá, né, pedaços, né, de ossos, sim, o Evandro. Você sabia disso? Sabia, e eu sei que também eles fizeram meio que uma múmia com um serial killer de lá, né? Tipo mumificado mesmo. Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele foi um serial killer, considera um serial killer bem antigo, assim, tipo de 1800. Ele fez algumas vítimas em Campo Largo, que faz parte da região metropolitana de Curitiba. Ele matava as pessoas com foice e tal. Por algum motivo, empalharam o corpo dele e deixaram no museu. Em Curitiba tem um corpo empalhado de um serial killer. Tem. É bizarro. É bizarro, e isso já aconteceu em outros países. Eu teve outros casos que eu tava pesquisando e eu descobri que fizeram a mesma coisa. Eu fiquei, Em outros países em também? outros países. Conta isso pra gente, Marisa. Você não sabia. Olha, tá vendo? Ela sabe mais coisa do que eu. Eu sei que... não me veio o nome dele agora. Eu acho que daqui a pouco eu vou lembrar. Acho que foi o serial killer mais conhecido de Portugal, que é o Daniel Barbosa. Acho que é Daniel Barbosa, que eu acho que é o mesmo nome de um jogador de futebol. Ele também, ele é muito conhecido pelo, acho que foi o serial killer mais falado de Portugal. Muito antigo também esse caso, lá de 1800. Ele costumava empurrar as pessoas de uma ponte. Isso demorou que a polícia conseguisse solucionar o caso, porque eles achavam que era suicídio no começo. Aí, enfim, ele acabou mudando um pouco a forma em que ele matava as vítimas, né, o modus operandi de forma completa, e isso fez com que ele fosse preso. Ele foi condenado à morte e preservaram a cabeça dele dentro de um pote que está disponível em uma universidade lá em Portugal. E é bem bizarro, porque tá, tipo, bem conservado mesmo. Você não diz que é tão antigo assim a cabeça,
Na Alemanha também tem alguns serial killers que estão com a cabeça conservada. Mas você gosta mesmo. Olha, foi atrás da cabeça do que você tá. É que às vezes vai aparecendo, né? Tipo assim, não tem nada pra fazer. Vamos visitar aqui esse museu. Tem lá e você descobre uma cabeça, né? Aí imagina seu namorado, ele deve falar assim... Tem certeza que a gente vai visitar isso? Pior que ele foi junto comigo. Aí vamos contar aqui, vamos conversar sobre uma outra coisa. Você me falou que você conhece Casa Evandro. Bem ou por cima, não conheço muitos detalhes. Mas você ouviu o podcast? Teve um podcast? Eu confesso que eu demorei até consumir podcast em si. Por conta até de algumas outras questões que eu tenho um pouco de dificuldade de consumir conteúdos que são muito longos, né? E o podcast, pelo que os meus amigos falam, é muito extenso e por aí vai. E eu nunca cheguei a contar esse caso para os meus seguidores, justamente porque eu sei que é um caso muito complexo e que demandaria muito tempo para eu sentar e pesquisar. E como eu gosto de pesquisar, tipo, tudo certinho, eu ainda não tive esse tempo de sentar. Não, vamos tentar entender esse caso. Eu vou colocar uma mosquinha na sua cabeça aqui da dúvida. Porque o Ivan Mizanzuki, que fez o podcast, né, no caso Evandro, ele fez de forma brilhante. No final, ele consegue, inclusive, chegar nas fitas da tortura, né? É a história de, enfim, 7 pessoas inocentes, né? São colocadas como culpadas porque foram torturadas para confessar um crime que elas nunca cometeram. Enfim, o crime era relacionado a esse menino Evandro. Mas... a gente, em paralelo aqui também, nas investigações e tudo mais, eu conversei com alguns policiais da época sobre essa questão do menino Evandro, do caso Evandro. E tem vários policiais que não acreditam que aquele corpo que foi dado como do menino Evandro seria dele. Tem um, inclusive, que fala, se... pedirem exumação do corpo, eu tenho certeza que não tem mais nenhuma ossada lá. Olha que caso bom de mistério aqui, Larissa. Não é? Então, vale a pena, enfim, colocar uma pulga também atrás da orelha de todas as pessoas, porque depois que eu mexi muito nesse caso, e eu, inclusive, o Ivan discorda, o Ivan acredita que realmente o corpo é do Evandro. Eu analisando, inclusive, todo o laudo, né? Enfim, genético que chegou. Tem umas coisas meio estranhas em relação à arcada dentária, enfim, né, dos dentes ali que estavam para nascer, porque ele era uma criança, né, estava modificando a dentição. Enfim, eu tendo a acreditar que ali, naquele lugar, não tem o corpo do menino Evandro. O que você acha? Você acha que pode ter um mistério ali? Com certeza. E, infelizmente, casando um pouco com o que você falou, acontece muito de pessoas inocentes serem presas por crimes que elas não cometeram. Muitas vezes eu chego a fazer vídeos sobre esse assunto, né? Porque um dos casos dentro da minha área de pesquisa que é mais conhecida é justamente por ter meio que conseguido um perdão póstumo, né? Que foi comprovado depois pela linguagem que o rapaz era inocente. Não sei se você já ouviu falar, o nome do caso é Derek Bentley. É mais conhecido bem na minha área de pesquisa mesmo. O Derek, ele tinha 19 anos. Conta pra gente, Marisa. Ele, pelo que eu soube da vida dele, ele sofria de uma deficiência intelectual. Eu não consegui encontrar exatamente qual era a deficiência, mas os pais sempre levaram ele para apoio psicológico. Ele estudava em escolas voltadas para crianças com deficiência intelectual. Então, tipo assim, se sabia dessa condição que ele tinha. E quando ele tinha 19 anos, junto com um amigo dele chamado Chris, eles decidiram assaltar um armazém. Esse amigo dele tinha 16 anos. Eles iam invadir o armazém à noite, pegar algumas coisas que estavam lá e ir embora. Nisso, durante a movimentação da noite, os vizinhos acabaram percebendo, né, que tinha alguma coisa estranha. Eles chamam a polícia. Quando a polícia chega, eles rendem o Derek. Então, o Derek já estava imobilizado. E o Chris era o que estava com a arma. Nisso, o Derek, ele solta uma frase que era "Let him have it, Chris", que no inglês pode ter duplo sentido, pode significar tanto atira nele, quanto entrega a arma. Nisso, o Chris atira num policial e mata esse policial. E como ele era menor de idade, ele passou por um julgamento separado, né? Enfim, foi mandado para regime socioeducativo e por aí vai, ficou alguns anos e foi liberado, e o Derek foi considerado mandante do crime.
foi condenado à morte. Já dessa fala. Foi condenado à morte e morreu na forca, se eu não me engano. E Mataram ele. E depois que isso aconteceu, a família dele, a irmã e por aí vai, falaram, não, a gente tem que dar um jeito de investigar isso melhor, porque é muito estranho. Eles tinham um áudio onde supostamente ele teria confessado ser o mandante, falado que a intenção da frase era para atirar mesmo. Eles pegam essa gravação, enviam para um perito, né, especialista em linguística ou fonética forense, né, pode ser, acho que no caso eram os dois. Ele analisa esse áudio, né, pensa, esse caso é de 1940, então o áudio era completamente diferente. Ele analisa e ele percebe que o áudio estava cortado. A polícia manipulou o áudio para parecer que ele tinha confessado. Ele descobre isso através de uso de conectores, de artigos que se encontravam em posições que não fazia sentido, linguisticamente falando, não tinha como aquela frase ser construída daquela forma. Eles levam a partir daí a consideração de que ele tinha uma deficiência intelectual, que a frase tinha duplo sentido, e eles entendem que foi tudo manipulado pela polícia para ele, entre aspas, confessar um crime. E essa pessoa foi morta? Foi morta pela pena de morte, né? Ele foi condenado. Aí depois, né, que essa investigação saiu, foi inclusive muito bem feita a partir desse momento, mas infelizmente foi tardia, né? Aí sim ele recebeu um perdão póstumo e... E você estudou todo o caso, Marisa? Sim, eu conheci... porque quando eu fui produzir meu TCC, minha professora pediu para trazer alguns exemplos de casos, né, que tiveram esse pezinho dentro da linguística forense, e esse foi um que me marcou muito. E olha que interessante, né? Você procurou uma área, né, profissional, e olha a riqueza, né? Porque a Marisa, para quem não sabe, ela estudou letras, né? Com o teu major é a língua inglesa, não é isso? Sim. Com foco na língua inglesa. E ela está querendo hoje estar atuando, né, nessa área da perícia fonética, correto? Olha que importante esse trabalho, porque Sim. você acabou de contar algo, né, para as pessoas aqui, e a gente está falando de 1940, que tem, enfim, uma outra tecnologia, completamente diferente hoje da tecnologia digital, aquela época era analógica. E olha o que a manipulação faz. É a mesma coisa do caso Evandro, porque eles também, aqueles policiais militares, além de sádicos, né, eles gravaram o sadismo deles, né? Então, assim, que eles pegaram e gravaram toda a tortura, e aí eles pegaram e só, né, retiraram aquele pedacinho que interessava, que era a confissão. Mas cadê o resto? Cadê o antes? Como é que a gente chegou nessa confissão? E eles diziam, não tem, só tem esse pedaço, que é uma manipulação, exatamente como você está comprovando aqui. E a gente vai ter que trazer esse caso agora, porque a Marisa acabou de contar o caso, a gente vai ter que trazer ele para investigação criminal. Com certeza, eu já adianto que é um caso que não tem nada em português praticamente sobre nada. A gente vai ter que fazer ele com você. Porque ele é muito interessante mesmo. Você já está convidada, Marisa. Que bom, pode deixar, eu vou pesquisar ainda mais, porque teve algumas coisas assim que, justamente por ele ser pouco conhecido, só ter mais fontes em inglês é aquela coisa que tem que cutucar mesmo. E isso me lembra um outro caso de injustiça também. Qual é o outro? Você também gosta de uma injustiça, né? Não que eu gosto, eu acho que... Gosta de atuar na área da injustiça, Sim. Porque para fazer justiça a gente precisa descobrir as injustiças. Sim, eu acho muito importante mencionar isso, né? Esse outro caso foi um que eu descobri recentemente, enquanto eu estava pesquisando um caso de um serial killer. E basicamente vai envolver uma família, que era o Timothy Evans, eu acho que era o nome dele. A esposa dele era Burley e eles tinham um filhinho que tinha 2 aninhos. Eles se mudaram para um apartamento, mas eles não sabiam que no andar de baixo morava um serial killer, que era o Christy Hegg, era esse o nome dele. Ele basicamente convidava mulheres do convívio dele, tipo vizinhas e tal, aquela pessoa que não quer suspeitar que ele era um assassino, levava essas mulheres para o apartamento, abusava e assassinava, e ele escondia o corpo ali mesmo no apartamento. Não sei como que ninguém percebeu o cheiro, essas coisas, né? Porque eu já conversei com alguns legistas, né? Sempre é insuportável. Será que ele tinha a tecnologia do Dahmer? Não faço ideia. Se bem que o Dahmer também tinha a questão da manipulação também, né? Ele era muito manipulador. Mas, enfim, né? A esposa do Timothy acaba meio que indo pro apartamento do Chris Hegg, porque ele ia ajudar ela numa coisa, não sei o quê. Ela desaparece. Some. E o bebezinho também. Aí matou a criança. Descobrem que ele... na época eu não sabia que era o Chris, né? Mas descobrem que a esposa e o bebê tinham sido assassinados.
porque esses 2 corpos ele colocou no jardim do prédio. Também não sei como que ninguém percebeu essa movimentação, mas estava lá. Nisso, a polícia acaba incriminando o marido. Hoje em dia, a gente sabe que ele confessou o crime sob tortura. Na época, não se sabia disso. E, para piorar, além dele ter sido forçado a confessar pelo seu assassinato, que ele assassinou o próprio filho e a própria esposa. Uma confissão mega pesada. Sim. Foi confessado sob tortura. E, além de tudo isso, a principal testemunha contra ele era o próprio serial killer. Era o próprio Chris Hagen. Ele foi até o julgamento testemunhar contra ele. E quando aconteceu isso? Isso eu acho que foi na década de 50. Também na Inglaterra. Na Inglaterra. E como é que se chegou depois ao verdadeiro? Se chegou ao verdadeiro... Bom, depois de um tempo, né, ele continuou matando. Os serial killers têm muito disso, de quando eles conseguem passar impune, parece que dá um gás neles, eles começam a matar mais. Aí ele mata a própria esposa. Nisso o Timothy já tinha morrido, porque ele foi condenado à morte também. Morreu na forca. Ou seja, uma segunda pessoa morrendo de forma injusta. Na pena de morte, sim. E, enfim, né, ele continua assassinando, aí ele decide se mudar. Ele vai se mudar de casa e deixa os corpos lá. Aí quando a outra família compra o apartamento, eles decidem mudar um pouco, assim, fazer uma reforma, eles puxam um papel de parede e veem que tem uma porta esquisita. Parecia um armário. Daí quando eles abrem, dava meio que para um outro cômodo, que tinha um outro armário e lá tinha alguns corpos. Aí eles chamam a polícia, descobrem corpos no forro do teto, no jardim. Acho que foram 10 vítimas que ele cometeu ao todo. E aí sim, né, como ele era o último dono do apartamento, foi mais fácil, ele foi preso e aí confessou e ele também foi condenado à morte. Daí morreu da mesma forma que o Timo. Vamos ter que trazer esse caso também, Marisa. Você já está cheia de trabalho aqui comigo. E chegou a ter série? Chegou a ter alguma coisa? Esse caso também é bem um pouco falado. Eu conheci ele através de um livro. E aquele Anatomia do Mal. Tá. Tem um momentinho lá que tem uma páginazinha assim que fala sobre ele. Eu achei dedicado a ele, aí você foi procurar mais informação. Sim. Agora, são casos antigos, né? Então demanda uma pesquisa bastante grande. Aham. Eu li também que você é uma pessoa que luta contra as fake news, é isso? Sim. Tem muita desinformação nessa área, não tem? Tem. Eu estava até conversando hoje cedo a respeito disso. Uma questão é justamente porque às vezes acontece de ter entre aspas, o caso criminal do momento. Sim. E os criadores de conteúdo ganham dinheiro através de visualização. E às vezes muitos criadores que não são de true crime, de fofoca, página de notícia, entra nessa onda e começa a produzir conteúdo, mas são pessoas que nunca viram esse tipo de assunto, ou não têm o tato para conduzir, ou então simplesmente não são informadas o suficiente a respeito disso. E às vezes vira uma bola de neve, e isso era uma coisa que me incomoda, até hoje me incomodava muito, né? Por isso que eu decidi criar minha página na época. Tanto que é uma coisa assim que eu optei por mim, é que, tipo assim, se você entrar no meu perfil, dificilmente você vai achar um caso criminal recente. Brasileiro. Você sempre vai estar nos mais antigos. Eu acho que, tipo assim, tem até uma outra coisa que às vezes eu comento meio superficialmente, por aí vai, mas geralmente eu sempre vou pros antigos, até nos casos brasileiros, eu sempre vou mais pros casos antigos, até porque é uma coisa que eu me preocupo muito em questão dos familiares das vítimas. Sim. Tem muitas famílias que já entraram em contato comigo falando, por favor, divulgue o nosso caso, que ou ele tá sem solução, ou então a pessoa tava foragida. Aí, claro, em que eu puder ajudar essas famílias, eu ajudo, né? Eu sempre... porque querendo ou não é uma forma de espalhar, né, mais pessoas trazer visibilidade, né, porque tem questões, enfim, que se a gente não fizer vamos dizer, um movimento, parece que a coisa não anda, né? Sim, infelizmente. Mas ao mesmo tempo eu sei que tem muitas famílias que optam por não falar sobre esse assunto, e tá totalmente justo, né? Tanto que às vezes eu vou contar alguns outros casos e o pessoal fica, mas o que aconteceu com a esposa? O que aconteceu com o pai? Não sei o que... Falo, gente, não tem informação, porque eles têm esse direito de se preservar. Em alguns lugares tem até como a pessoa trocar de nome se ela quiser depois de tudo que aconteceu, né? Tanto os familiares do criminoso quanto ao contrário, né? Então, às vezes, pensando em respeito, principalmente às famílias, de que talvez ela não queira falar sobre aquele assunto, eu decidi por não falar. Não, é muito importante ter respeito Sim. às vítimas, né? Porque hoje existe aqui uma glamorização do crime, do criminoso... E a vítima, ela está sempre em segundo plano, né? É uma preocupação muito grande que a gente tem também. Sim. Porque, na minha visão, nada é mais importante do que a vítima, né? E muitas vezes essa vítima foi calada. Então, acaba que é
a própria imprensa, né, a própria investigação é que vai dar voz a essa vítima, que ela não pode mais se defender. Enfim, quando a gente está falando de uma cena de crime, só quem de fato sabe o que aconteceu é a vítima e o agressor ou os agressores, porque todo o resto vai tentar recontar aquela história, né? As pessoas vão tentar chegar mais perto possível da realidade, mas a gente bem sabe que a realidade só quem conhece são aqueles atores que estavam dentro da cena do crime. E você tem razão, sim, porque essa questão da gente trabalhar com responsabilidade, porque mesmo uma pessoa que está produzindo conteúdo, né, ela tem o poder de influenciar, né? Com certeza. Então a gente também tem que ter muita responsabilidade. Você está de parabéns, porque você colocou algo na sua cabeça que é muito importante. Não é só o clique, é isso, Marisa? Eu acho que, assim, que nem eu falo, não falo que eu sou uma santa que nunca errou. Já teve vídeos que eu olhei e pensei, putz, acho que não ficou de bom tom. Aí, se eu consigo achar de volta ao arquivo e tal, eu acho que todo criador de conteúdo, de todos os nichos, uma hora vai ter que refletir sobre o que ele tá fazendo. Principalmente os que falam de casos reais. A gente tem que fazer uma reflexão e cada vez mais eu tenho pensado em como que eu posso conduzir o meu conteúdo de forma séria, né? Mas sim, não, eu entendo, porque assim, a área já é difícil, ela é pesada, né? Então, assim, todo tempo, né, todo mundo fica pensando como é que a gente traz alguma leveza nesse lugar que é tão difícil, tão complexo, tão pesado, porque, principalmente quando você vai lidar um caso como o Dahmer, né? É difícil, como é que... Ali é complicado, chega a embrulhar o estômago, né? Um Gacy, quando você vai trazer o próprio caso da Suzane, o que ela fez com os pais é assim, é abominável. Então, assim, eu entendo a dificuldade, às vezes, da gente ficar pensando, será que existe alguma maneira de recontar essa história de uma forma que não seja tão dura? É uma coisa, na verdade, que eu acho até meio triste, que às vezes eu gostaria de melhorar nisso, mas é muito difícil, é que eu acabo pesquisando muito casos de serial killers especificamente, porque, vamos dizer assim, o que me chama mais atenção, tanto academicamente, que por aí vai. Eu me sinto meio mal porque às vezes você vai procurar sobre a vítima e você não acha nada sobre ela. Você acha o nome, a idade, você não consegue às vezes achar qual era a ocupação dela, o que ela fazia. Eu acho isso meio triste, porque quando eu consigo achar uma informação, porque eu acho que isso acontece muito dentro do true crime, das pessoas esquecerem que aquilo é uma história real. Às vezes a pessoa que tá assistindo lá pensa, é uma historinha de ficção. Parece muito que o pessoal esquece que aquilo aconteceu de verdade, não é um filme. E às vezes eu acho que quando eu consigo trazer a informação de quem era aquela pessoa, o que ela gostava de fazer, quais eram os sonhos dela e por aí vai, se ela tinha família, né, filhos e tal, eu sinto que os meus seguidores, quando eles estão acompanhando aquela história, de alguma forma, eles se sensibilizam mais por entender que tudo aquilo era real, que era uma pessoa que tinha toda uma vida pela frente, né, que tinha sonhos, né, porque eu sempre falo, independente do tipo de caso criminal que acontece, porque tem casos de sequestro, por aí vai, e às vezes a vítima acaba conseguindo sobreviver, alguma dor aconteceu, né, e é importante a gente ver que isso realmente aconteceu. Porque esse é um problema muito grande que eu vejo. Tem alguns casos criminais assim que se eu contar, eu sei que vai dar problema. Porque às vezes ou o pessoal tem uma visão muito romantizada, deturpada. É meio complicado isso. E quando você pensa nos casos brasileiros, assim, qual deles, enfim, mais te chocou? Brasileiro? Olha, acho que eu até vi a foto deles ali em algum lugar. Não sei se eu tô maluca, mas o dos irmãos necrófilos. Sim. Eu lembro que pediram, falando desse caso, eu não conhecia, eu li, eu lembro que eu fiquei, tipo, muito chocada com tudo que aconteceu. E não é muito falado nesse caso, né? Eu tenho essa impressão. Ele é um caso pouco falado. Tem casos, assim, os casos antigos, né? Tem casos, assim, bem pesados. Tem o caso da rua, o maior crime da Terra, ele ficou conhecido, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é o caso da Rua do Arvoredo, que ele... Na verdade, ele matava, né, os homens e transformava em linguiça, né, usando ali, enfim, a mulher dele como uma isca, né, que era a Catarina Paus. Sim. E ele usava ali um alemão que era o açougueiro para... E ele mata depois o próprio açougueiro. Enfim. E esse caso foi tão longe que até o Darwin ficou sabendo dele, né? O Darwin chegou a escrever, acho que para um jornal, um trechinho, uma ponta, assim, falando desse caso.
Tanto que esse caso especificamente é muito louco, né? Porque entra naquela coisa até de preservação histórica, praticamente não tem documento sobre ele, né? O documento que tinha estava no Museu Nacional. Exatamente, e foi um historiador, que é o Décio Freitas, que Isso. faz toda a coleta de material. Olha que coisa importante, né? Ele é um historiador, ele faz essa coleta toda de material nos arquivos, mais ou menos como o Ivan Mizanzu, que também fez no Projeto Humanos, né? No caso do menino Evandro, para poder recontar essa história, porque imagina para a cidade de Porto Alegre, né? Naquela época, se dar conta de que foi, né, boa parte da cidade foi transformada em canibais. As pessoas comeram aquela carne de linguiça humana, né? E isso acontece muito, sabia? Eu já conheci vários casos de pessoas que vendiam carne, assim, no... Verdade? Sim. Aonde? Você nunca mais comi linguiça. Não, é que teve um famoso caso aqui do Brasil também, da coxinha. Tem, de Garanhuns, né? Isso. Os canibais de Garanhuns. Mas era coxinha, né? Sim, mas... A gente não tá podendo comer coxinha nem linguiça. Então, aí tem um outro que eu conheço, que é lá da Alemanha, que ele tinha um açougue mesmo, e ele vendia o que ele falava que era carne especial. E ele até, pelo que eu vi, vendia por um pouquinho mais caro. Ele falava que era uma carne mais chique e tal. Acho que falava que era de porco, alguma coisa assim. Era o Fritz Hermann. E o pessoal comprava, porque ele tinha um açougue de família, sabe? Era muito tempo que tinha aquele açougue e era as vítimas dele. Ou seja, ele estava vendendo carne humana. Sim, muitas pessoas compraram. Bom, não é à toa que a gente vai acabar ficando vegetariano, né? Porque quando a gente, né, se dá conta dessas histórias e quão horrorosas, elas são muito horríveis. São. É que nem aquela coisa, até, tipo, eu falei, parece filme também, né? É importante a gente saber que foi real, mas tem umas coisas assim que a gente olha e é chocante pensar que realmente aconteceu. E me conta uma coisa, como é que tá a sua vida? Porque você está produzindo conteúdo para as suas redes sociais, né, para as suas plataformas, mas ao mesmo tempo você falou para mim que você quer se dedicar para essa área de perícia fonética. Como é que você está conciliando o seu tempo de desenvolver esse trabalho e de investir tempo nessa carreira, porque precisa de muito investimento? Por enquanto tá meio sossegado, porque eu acabei de me formar, entreguei meu TCC, deu tudo certo, e agora eu estou só procurando mesmo qual pós-graduação eu vou conseguir fazer, então tá meio tranquilo. A minha vontade mesmo é de continuar trabalhando, produzindo conteúdo, porque desde a minha adolescência meu sonho era ter um canal, não sabia do que ia ser, mas era meu sonho. Mas eu acho que isso não me impede de continuar estudando academicamente, porque eu acho que é muito importante quando a gente produz esse tipo de conteúdo, não que necessariamente você tem que ser um super especialista, não sei o quê, mas saber o que você está falando. Então, eu tenho esse desejo de continuar pesquisando academicamente, eu acho muito importante, eu sempre falo isso, principalmente nas lives que eu faço com os meus seguidores, né, que é muito importante a gente aproveitar principalmente os espaços, assim, universitários para produzir alguma coisa academicamente falando, porque, querendo ou não, o Brasil ele é um pouquinho atrasado nessa questão de produção de material científico, de forma geral, e na área forense também acaba acontecendo esse atraso, porque é um atraso geral, né? Então é muito importante haver um incentivo, nem que seja seu, pessoal, para que haja esses estudos, né, acadêmicos. E quem que te inspira, Marisa? São várias pessoas, na verdade, assim, minha avó, minha mãe, assim, elas me inspiram muito porque, na verdade, elas me encorajam. Nossa, a conjugação foi com Deus, gente, desculpa. O problema da dislexia é real. O meu cérebro, às vezes, ele dá uma bugada, assim, né? Ele fica... Né? É que, assim, o cérebro, ele pensa mais rápido do que a gente está falando. Exato. Ou a gente está falando mais rápido que o nosso cérebro. É uma das duas coisas. Duas coisas ao mesmo tempo, não dá para saber muito bem. Mas a minha avó e minha mãe, elas sempre estão me encorajando, sabe? A produzir o que eu faço. Tanto que, assim, minha avó, logo quando eu comecei, assim, foi a primeira pessoa que comprou uma luzinha, assim, pra poder gravar, pra melhorar a iluminação, sabe? E quando você falou que ia falar, eu quero trabalhar com essa área, ela achou o máximo. Jura? Que legal. Pessoal, já fiquei fã da sua... O pessoal acha que é porque é vó, mãe e tal, que acha, tipo, mas ela não acha ruim? Não, não acha. Tanto que o Linha Direta, quando botou, era eu e minha avó, era o nosso programa de quinta-feira. A gente sentava, vamos assistir Linha Direta. Às vezes eu converso com ela, começo a contar os casos, ela fica meio traumatizada, mas ela ouve até o final. E você gosta do Linha Direta? Conta, você acha que é um bom programa? Eu não acompanhei muito o primeiro. Na verdade, essa nova temporada que teve agora, eu fui uma das pessoas que eles pediram pra divulgar nas redes sociais, né? Então eu acompanhei a temporada inteira e todos os episódios eu tive que fazer um vídeo falando sobre. Eu achei que a volta do Linha Direta foi importante, porque eu achei que nesse novo formato ele esteve um pouco mais
jornalístico mesmo, não sei explicar. É que eu lembro que o pessoal falava muito do medo do Linha Direta, né? Tinha o Linha Direta sobrenatural e tal, mas é muito importante. O que eu acho mais interessante do Linha Direta é, além dele trazer visibilidade para muitos casos, mas principalmente o finalzinho em que ele mostra, né, pessoas que estão foragidas. Tanto que acho que 3 pessoas foram presas. Acho que teve 10 ou 11 episódios e isso já é uma coisa muito boa, na minha opinião. Não, eu acho que é muito importante, né? E assim, eu sou fã do primeiro. Lá atrás, o primeiro Linha Direta, pra mim, aquele era, assim, era o the best. Ainda era o Hélio Costa, assim, ele pegava o telefone e falava, né? Se você tiver alguma informação, ligue agora, né? Sim. E assim, as pessoas ligavam, porque assim, a gente tá falando da TV aberta numa época que todo mundo assistia a TV aberta, né? Hoje, os espaços de conteúdo são muito disputados, porque o público jovem está completamente no universo digital, enfim, o público, enfim, um pouco mais velho ainda está na TV aberta, e assim vai caminhando. Então, quer dizer, você não tem mais um único local, você tem vários locais, é o que você falou, muitas pessoas produzindo conteúdo. Sim. Veja só, o próprio Linha Direta, você está divulgando, olha, né? Que é uma coisa legal, quer dizer, olha a importância. Meio né? de casar as duas coisas. Exatamente, inclusive até para trazer público jovem para assistir esse produto, né? Bem interessante, até porque muitas pessoas falam, nossa, eu nem sabia que o Linha Direta tinha voltado, ou, que nem eu falei, tem um público mais jovem que não sabia o que era Linha Direta, né? Eu explicava, ó, é assim que funciona e tal. Aí foi muito interessante, porque o meu público especificamente começou a consumir, assim, a divulgar a foto de quem tava foragido, e eu acho que, sei lá, foi uma movimentação interessante, porque hoje em dia tem que casar as duas coisas, né? Todas as mídias, na verdade, você tem que dar um jeito, que é meio complicado, que daí é trabalho extra, né? Mas, de forma geral, tem que... Não, mas é importante, Sim. né? Trazer de volta, eu acho que assim, eu tenho muitas saudades, né, da época do Goulart de Andrade, não sei se você sabe quem é. Não. Gente, era o Comando da Madrugada. Você ia adorar. Porque, para mim, todo mundo pergunta como é que você foi parar nessa área, né? Ou foi gostar tanto da área policial, de true crime. E o Goulart de Andrade, ele andava no underground, completo. Então, ele fazia as matérias que ninguém queria fazer. Né? Então, ele entrevistou Andréa de Maio. Não sei se você sabe quem é Andréa de Maio aqui em São Paulo. Andréa de Maio... Ela foi uma travesti, né? E ela foi muito poderosa. Então, ela dominava a noite de São Paulo. E ela que coloca, né? Ela, na verdade, enfim, ela financiava uma época muito triste, porque eles queriam colocar seios, né? E eles usavam silicone líquido. Então, tinha a testa bombadeira, que eles colocavam um pedaço que era um toco de vassoura aqui, porque eles injetavam o silicone, imagina, uma coisa completamente absurda, porque o próprio organismo vai absorvendo aquilo tudo. Mas ela protegia aquelas outras travestis, e tinha até o Fofão da Paulista também, então eles injetavam no rosto, no corpo, no bumbum. E assim, então era o submundo. E o Goulart de Andrade estava nesse submundo. E ele tinha até o cinegrafista que era o Capeta, ele falava, vem comigo, né, vem Capeta, né? E, enfim, ele entrevistou vários criminosos, ele conhecia todo o universo policial, ele conhecia todo o universo que as pessoas queriam conhecer, mas não tinham coragem de estar. Então, assim, e o programa passava às sextas-feiras, tipo, se não me engano, era 11 horas, 11h30, meia-noite. Eu deixava de sair, imagino, eu era uma jovem, deixava de sair porque eu queria ver o Goulart de Andrade. Não, achava aquele homem fantástico. Falei, gente, olha onde ele vai, né? Olha o que ele vai fazer, né? E aí é que nasce, assim, falei, não, esse cara é muito bom. Eu quero me meter nessas coisas que ele tá se metendo. E aí é que nasce um pouquinho da minha paixão também por esse universo aí do universo policial, da investigação, do mistério, né? Das histórias meio mal contadas, né? Sim. Sempre uma coisa meio nebulosa, alguma informação, não é? Tem. E dessas histórias todas que você já ouviu, qual foi aquela que mais te chamou a atenção em termos de mistério? Assim, olha que mistério bem construído. Nossa, é meio complicada, porque tem muito caso, assim, que é sem solução mesmo, né? Ninguém sabe o que aconteceu.
Tem um que eu acho muito estranho, porque eu falo que é um caso, quanto mais você pesquisa, mais estranho ele fica, que é aquele que chama Dyatlov Pass, que é dos amigos que foram escalar uma montanha. Não sei se você conhece. Não, me conta. É muito complexo de explicar assim rápido, tanto que eu acho que quando eu fui gravar esse vídeo, quer dizer, quando eu fui gravar o vídeo não, esse foi pro meu podcast que eu não fiz vídeo desse ainda, porque ele é muito longo, acho que deu 1 hora falando assim, tipo, tudo com detalhe. 10 amigos decidiram fazer uma viagem, isso foi na União Soviética na época, na região geograficamente, hoje seria na Rússia mesmo, mas era a União Soviética na época. Foram fazer uma viagem onde eles iam acampar e escalar uma montanha. Eles já tinham feito isso outras vezes e tal, eram muito amigos, assim, próximos. Começa a viagem, era uma viagem de dias. Um deles acaba voltando para casa mais cedo porque ele tinha hérnia de disco, vários problemas na coluna e no joelho, ele tava com muita dor, ele não ia conseguir fazer a escalada. Então ele volta para casa e vai direto pro hospital. Ele vai ser o único que vai sobreviver. Nisso, os outros amigos continuam a viagem, eles fazem o acampamento e, infelizmente, todos eles morrem. Só que a forma que eles morreram foi muito estranha. Hoje em dia, eles acreditam que tenha acontecido uma avalanche. Só que mesmo não tendo sido uma avalanche, continua sendo muito estranho, porque a barraca foi cortada por dentro. Olha. A barraca ainda estava, tipo, decente quando eles encontraram, né? Eles cortaram uma barraca por dentro para sair de dentro dela, obviamente. Mas eles estavam usando roupa íntima no meio da neve. O legista que analisou alguns dos corpos falou que parecia que tinha acontecido um acidente de carro, porque os ferimentos eles eram todos internos, não tinha marca de facada, de tiro, nem nada do tipo. Tinha alguns deles que estavam sem olho, sem a língua, e é tudo muito estranho. E uma coisa que hoje em dia a gente sabe é que aquela área, isso é sério, qualquer lugar que você pesquisar vai aparecer, era uma área onde eles faziam testes de míssil, de bomba. Então, muita gente tem essa coisa, será que foi algum teste que aconteceu naquela época e saiu do controle, por aí vai? Olha que interessante. Tanto que esse amigo que sobreviveu, ele até depois ele acabou falecendo já, porque isso aconteceu na década de 50. Ele tinha até uma instituição em memória aos amigos, ele foi o responsável por identificar de quem que era cada objeto para devolver e por aí vai. Ele falou que estava faltando diário, estava faltando câmera, estava faltando rolo com as fotos. E no meio de todos os objetos ele fala que ele encontrou 2 coisas que não eram de ninguém, que eram um óculos militar e um outro acessório que era comumente usado por pessoas do exército. Então é muito estranho. Eu acho assim, pode realmente ter acontecido uma avalanche, mas talvez não tenha sido só isso, ou um motivo que causou aquela avalanche, sabe? É muito estranho. Terceiro caso que você vai fazer com a gente, Maria, já tem 3. Ela tá prometendo aqui, ó, gente. Vocês estão ouvindo? 3 casos. Você sabe que tem um caso brasileiro? Ele até foi do Linha Direta também, o Máscaras de Chumbo. Já viu esse? Já, esse foi o primeiro caso que eu vi, assim, que eu fiquei maluca da cabeça, foi o primeiro. Também. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com aquelas pessoas. E ele é muito estranho. Se eles sofreram um golpe, porque aqueles, né, chamam máscaras, mas na verdade eram uns óculos, né, de chumbo. E tudo que foi encontrado do lado dos corpos, algumas pessoas acham que eles foram enganados, né? Que aquilo, enfim, foi um crime ali premeditado. Outros acham que não, que teve uma coisa, sei lá, possivelmente um alienígena. Rola um pouco de tudo, né? Porque você sabe que eles eram bem ufólogos, né? Eles já tinham tentado, as esposas falam que eles já tinham tentado entrar em contato antes. E é muito estranho, porque o corpo deles não tem ferimento, né? Não tem sinal de luta, não tem nada. A única coisa é o bilhete que eles encontraram na cena do crime, que tinha o horário que eles tinham que ingerir uma cápsula, que até hoje ninguém sabe que cápsula era essa. Tem gente, inclusive, que acha que pode ter sido uma overdose, né? Sim, porque ou algum veneno. Porque pelo que eu entendi, eu não entendi se o toxicológico, o exame que eles fizeram foi inconclusivo ou se não teve. Teve alguma coisa meio assim. Mas é muito estranho esse caso. Muito estranho. Esse é um caso brasileiro bem complexo. Eu acho que valia a pena, né? Aí os nossos peritos voltarem a se debruçar nesse caso. Demais. Porque até hoje não dá para entender. Suscita, né, essa questão. Será que teve alguma atividade paranormal? Os mais céticos não acreditam. Falam, não, eles caíram num golpe. Enfim, alguém foi lá, roubou o dinheiro deles, porque eles tinham uma quantia de dinheiro. Que estava faltando. E não tinha esse dinheiro. Possivelmente aí tomaram aquela cápsula que pode ser realmente um veneno. Teve gente até que achou que podia ser um raio, né, que atingiu.
porque a grama em volta deles parece que tá um pouquinho queimada, era uma coisa meio esquisita. É muita coisa. E me conta, como é que é o dia a dia? Quando você chega com seus amigos, todo mundo quer saber de crime? Por incrível que pareça, eles acham interessante. Eu falo, ainda bem, né? Não me Você vira o centro das atenções também, assim, todo mundo fala, me conta aquele caso, você estudou aquele caso? Às vezes eu fico, podemos falar de outro assunto. Não é? Você é gente de novo, vocês querem saber disso? Acontece um pouco, assim, mas normalmente, assim, no meu tempo livre, eu gosto de ver qualquer outra coisa, sabe? E você consome muitas séries de crime? Não tanto, isso é até porque eu vejo, assim, mais quando eu quero já produzir algum conteúdo sobre aquilo, porque no meu tempo livre eu gosto de assistir aqueles programas bem Discovery, sabe? Irmãos à Obra. Você assiste? Eu gosto, eu falo, eu quero assistir uma coisa assim pra me alienar, sabe? Eu quero assistir uma coisa bem boba. Assim, tipo, eu vou assistir um programa de culinária. Sim, tipo isso. Ou como decorar minha casa. Umas coisas bem assim, tipo, nada de crime, tudo bem. Um programa de comédia. Sim, esse tipo de coisa. Não tá consumindo produto policial, você tá melhor do que eu. Eu até vejo, que nem eu falei, mas eu tento no meu tempo livre, não, vamos assistir outra coisa mais positiva. Eu consumo absolutamente tudo dessa área, bom e ruim. Eu fico com uma raiva depois que eu vejo alguma coisa ruim. Eu falei, por que eu assisti essa porcaria? Sim. E pior que eu vou até o final. A única coisa que eu me dou o direito de não ir até o final é livro. Se eu vejo que o livro é muito ruim, eu falo, não, me desculpa, não. O livro é mais difícil de manter. Não é? É demais. Tá mal escrito, tá ruim, tá forçado. Aí eu acabo abandonando. Mas assim, acabo que eu assisto muito, e não é só de investigação, não. Eu assisto coisas policiais mesmo. Sim. Né? Aquela coisa bem faca na caveira, tiro, porrada e bomba, sabe? Tô ali assistindo tudo. Pede pra sair, tô assistindo. Eu sou muito louca, gente. Mas me conta uma coisa, e quais são os projetos pro futuro nessa área? Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de pensar muito adiante, sabe? Mas como eu tava falando antes, né? O que eu pretendo é fazer uma pós-graduação. Você não quer morar fora? Então, até por conta Ser jovem. disso, o legal é que a pós-graduação que eu quero fazer justamente de Linguística e Fonética Forense é mais popular lá fora do que aqui. Aqui não tem muitas universidades que tem seja mestrado, só pós-graduação mesmo, que seja especificamente sobre isso, sabe? É mais lá fora. Daí eu fico naquele plano das ideias, mas... Mas vamos colocar esses planos, né? Eu tô tentando. Né, Isa? Eu já tentei atrás, tava esperando resultados. Eu já tentando sair edital, esse tipo de coisa, mas é o que... Mas é legal morar, de repente, um tempo fora, Sim, né? Mas se você pudesse escolher hoje, pra onde você iria? Eu tenho muita vontade de ir para alguns países para fazer, tipo, mini documentários de casos mostrando locais, assim, sabe? Legal. Eu penso assim, o mais fácil é ir para os Estados Unidos, né? Porque é meio complicado lá. Mas eu penso, se for para Los Angeles, dá para fazer uns 20. Tem muitos casos em Los Angeles. Tem bastante. Eu tenho muito essa vontade, assim, de ir para fora, mas fazer, tipo, uma coisa bem mini documentário mesmo, não um vídeo mais simples. Eu tenho gostado muito de fazer, tipo, umas edições mais trabalhosas, assim, eu gosto de editar vídeo, então... Você quer entrar mais na área do audiovisual mesmo? Sim. Entendi. Não, mas a Califórnia é bem legal, tem boas histórias lá também. Tem que, quando a Netflix, ela lançou, eu morria de rir, que é aquela daqueles vizinhos indesejados, tinha a vovozinha serial killer. Ah, sim. Que aí ela omitiu algumas informações e o documentário te levava a crer que ela cavava as covas daquelas pessoas que ela matava, e na verdade isso não acontecia, né? Ela contratava, porque ela ficou presa um período ali, né, em Sacramento, então ela conhecia ex-presidiários e ela usava essas pessoas para fazer a cova, né? Tanto que o jardim dela era um cemitério. Eu vi. Até tem pessoas que moram hoje em dia na mesma casa que ela. Eles falam que acham muito estranho que como que ela arrastava os corpos pela escada, que eles falam que não é uma escada simples para uma idosa fazer tudo isso sozinha. Tipo, uma coisa que não faz muito sentido. Você sabe que na época eu pedi para um professor de física. Gente, cavar uma cova não é uma coisa simples. Não. Quanto tempo demora para cavar uma cova para a gente enterrar um corpo? Porque a gente vê em filme e acha, rapidinho você está cavando, Muita né? força. Você tem muita força.
E você tem a resistência dos materiais, que eu não tinha levado isso em conta, né? Mas aí ele, um físico, ele falou, não, a pá é que nem uma faca, ela tem um fio. Conforme você vai usando, ela vai perdendo o fio. Ela tem a junção, então aquela própria junção também, ela vai ficando mole. Então, uma pessoa que usa aquilo como ferramenta sabe, inclusive, consertar, que no caso dela, que ela, né? Sim. Então, e você tem tipo de solo, né? Que é arenoso, rígido, semi-rígido, né? Aí eu falei, gente, é muita coisa. Então ele falou, olha, para uma mulher, né, Idosa, né? na compleição física, não, ela se fazia de idosa, ela não era tão... ela se fazia de velhinha, né? Aí ele falou, no mínimo umas 9 horas. Eu falei, 9 horas ela cavando uma cova? Não. Não, também. Todos os vizinhos iam acordar, o que essa mulher tá cavando aí, né? Porque isso aí não é jardim. E aí eu também fui pesquisar em vários arquivos e cheguei no nome do delegado que estava, né, ali na época, o investigador, e ele explica tudo isso, que ela contratava esses ex-presidiários para fazer a cova. Acho que ela chegou até a contratar um para fazer uma caixa quadrada, que ela falou para guardar livro. Que um deles ela não enterra lá, né? Que ela namorado. É esse que eu acho que ela pediu para fazer a caixa. Que mulher horrorosa. E você mencionou esse caso e me lembrei da cidade mesmo, Sacramento, né? O pessoal fala que é a cidade dos serial killers, porque tem muito caso de serial killer lá, chega a ser até assustador. Ganhou esse apelido, né? Sacramento é a cidade serial killer, que perigo. Um dos piores casos que eu já vi na minha vida é de lá, né? Então é complicado, assim. Conta pra gente. É o caso do Richard Chase, que ficou conhecido como o vampiro de Sacramento. Esse caso, eu fiz uma live esses dias com uma colega minha, que ela é psicóloga e tal, e ela fala, se esse cara não foi considerado inimputável na época, eu não sei o que teria que fazer mais, né, pra ser considerado inimputável, porque ele tinha uma questão de esquizofrenia muito forte. Ele já tinha sido internado várias vezes, ele tinha, com muitos serial killers, mas no caso dele é diferente, né, ele matava muito animal no começo, né, mas ele matava esses animais pra beber o sangue deles, né, porque ele acreditava que se ele não consumisse sangue, o sangue dele ia virar pó. Ele achava que alguém tinha roubado o martelo. Tinha uma questão, realmente. Era muito, ele já tinha sido internado, mas ele sempre era liberado porque os médicos falavam, não, ele não vai matar a gente. Ele pode continuar matando animais, como se não fosse um problema, né? Que ele roubava os pets dos vizinhos dele. Mas ele não vai matar a gente, então pode liberar. Resultado, ele matou acho que 6 pessoas, incluindo um bebê, né? Então, tipo assim, Gente, mas esse caso também é horroroso, né? Muito. E quanto os detalhes, assim, é uma coisa muito asquerosa, assim, tipo... E não foi considerado inimputável, né? Ele já tinha uma questão de saúde mental muito extensa. Sim. Agora, você é a rainha do TikTok também. Conta pra gente qual é o vídeo mais assistido no TikTok. De todos os que eu já fiz, o caso que mais deu visualizações e likes é o caso do Hello Kitty. E também, na época que, infelizmente, aqui no Brasil estava acontecendo uma série de ameaças de atentados escolares e tal, eu fiz um outro vídeo traduzindo um documento do FBI, que tem no site do FBI. Inclusive, o site do FBI é bem interessante, tem muito caso lá, muita informação, porque eles pesquisam bastante sobre serial killers. Eles começaram, na real. E eles têm um documento que fala como se proteger e como precaver atentados escolares. E na época eu achei que talvez fosse interessante traduzir esse documento e eu fiz esse vídeo. Então são os 2 vídeos com mais visualizações. Esse do material da FBI e do caso Hello Kitty. Olha só, e é um baita de um trabalho legal seu, né? Sim. Inclusive de ajudar outras pessoas, né? Porque realmente eles têm ali informações, né? E eles têm protocolos que são muito interessantes. Demais. O que eu acho que falta aqui no nosso país é uma questão de protocolos, né? O que fazer, né? Como fazer. Infelizmente o Brasil já está um pouco atrasado nessa coisa de atentado escolar, né? Já era para ter começado um plano de ação, né? É muito triste que nos Estados Unidos tem muito isso, deles treinarem alunos para como se precaver. É muito triste pensar que isso é necessário, mas eu vejo que aqui no Brasil também vai ser necessário. Não, acho que no mundo inteiro está acontecendo uma movimentação em relação a isso, que é muito triste. Eles têm ali, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, tem uma diferença, né? Nos Estados Unidos você tem acesso às armas com muito mais facilidade, né? Coisa que aqui, eu digo, graças a Deus, é mais difícil o acesso a essas armas. Tanto que o que a gente vê é arma branca, né? Sim. Ou é faca, machadinha, que também
causa um estrago horroroso. Olha as histórias que a gente viu aí, principalmente agora nesse último ano de 2023. Mas a gente precisa realmente proteger porque os professores, os alunos estão apavorados, né? A questão é entender por que esses ataques estão acontecendo, Também. como estão acontecendo, porque eles são diferentes dos Estados Unidos, né? A motivação, o que leva, não é a mesma motivação americana, né? Então tem assim mas eu acho que agora, principalmente depois do que aconteceu com o Discord, eu acho que isso está mudando, eu acho que eles estão mais ligados, mais atentos, né? A gente, inclusive, ajudou muito, né? Eu cheguei a ver porque realmente é uma coisa meio desesperadora, né? Meio não, total. Tanto que, como eu falei, justamente porque eu sei, teoricamente não deveria, mas eu sei que tem criança que vê meu conteúdo. Eu já falei 1000 vezes, mas não adianta, não consigo monitorar todo mundo. Tem adolescente, às vezes eu tento dar umas. Que é engraçado porque parece que eles me ouvem. Tipo, acho que eles não devem ouvir os pais, mas por algum motivo eles me ouvem, sabe? Daí eu tento falar muitas outras questões. Tipo assim, gente, pedófilo, esse tipo de coisa. As pessoas às vezes continuam tendo uma noção de que o pedófilo é aquela pessoa esquisita. Não é de casa a maioria das vezes. Por isso que é importante, inclusive, essa sua consciência. Porque você está falando com um público que é muito jovem e você, de fato, pode ajudar esses jovens. Sim. Inclusive, explicar para eles o que é perigoso, o que pode ser feito, entendeu? Como se proteger. Eu acho que, assim, eu sou super fã dos criadores de conteúdo, principalmente das pessoas sérias, né? E você é uma pessoa séria, você está preocupada, principalmente com quem está assistindo o seu conteúdo. Não é que você está ensinando, né? Mas está alertando. Eu faço bastante terror psicológico com criminosos. Eu acho importante também. Até outras questões, às vezes eu falo com o meu público até de saúde mental, sabe? Sim. Tipo, onde ligar, onde procurar ajuda. Tipo, o pessoal às vezes vem, pô, mas eu não tenho dinheiro, mas tem como fazer assim, assado, sabe? Tem tal site que tem preço mais social, que às vezes é importante, né? Em muitos casos, infelizmente, a gente vê que aconteceu porque a pessoa não cuidava da saúde mental dela. E acabou levando para uma coisa muito avançada. Você tem toda a razão, Marisa. O problema todo hoje é de saúde mental, né? Quando a gente entende que o crime, ele está migrando do universo real para o digital, e ele, dentro do universo digital, ele tem um poder devastador, né? A gente, quando se esbarrou com a questão da própria plataforma Discord, né? E a gente até conversando, né? Porque assim, o Discord casou com o Telegram e criou o TikTok, né? Porque a quantidade de conteúdo nocivo, inclusive, que tem sendo produzido nessas plataformas, é assustador. Não é o seu caso, você está lá preocupada, está criando um bom conteúdo, você pesquisa, você vai estudar, você vai se informar, mas de repente você vê pessoas incitando outras a cometerem crimes. Até tem outra questão também que eu tento alertar muito, porque, enfim, meu público é geral, tem de tudo, né? É a questão de, por exemplo, dos pais, principalmente. O seu vídeo do seu filho, bebezinho, pode ser inocente, para a maioria das pessoas vai ser, mas para um pedófilo não vai ser. Por isso que eu falo, não postem vídeo dos seus filhos, porque é uma coisa muito estranha que acontece, principalmente no Quai. Acho que no Quai chega a ser até pior do que o TikTok, que você entra num vídeo de uma criança, é muito esquisito, porque tem uns comentários que você vê terríveis, assim, é nojento só de pensar. Aí você vê o número de downloads do vídeo, é uma coisa gigante. Então eu sempre falo, em questão de pedofilia mesmo para os pais, que o vídeo do seu filho pode ser inocente, mas não divulga, tipo... Outra coisa que eu sempre falo, principalmente nos stories do Instagram, que você marca onde você está, o uniforme do seu filho, às vezes acaba pegando na foto, tudo isso é muito importante. Se uma pessoa está mal intencionada, muito provavelmente ela já está vendo as suas redes sociais, então é sempre, de forma geral, muitos outros tipos de crime podem estar envolvidos, né? Mas principalmente da pedofilia, que nesse meio digital, infelizmente é uma coisa que tem crescido muito, e eu também gosto de fazer essa coisa de terror psicológico, né? E, inclusive... Recentemente eu estava até contando sobre um dos maiores escândalos de pedofilia e tal, e foi uma coisa que assustou muitas pessoas, porque o pessoal não tem muita noção de como que, infelizmente, essa indústria funciona, porque é uma indústria que movimenta bilhões e bilhões de dólares.
Então, às vezes, é importante dar esse susto, porque tem muita gente que acha que o mundo é coloridinho, é bonitinho, mas infelizmente é também, mas não o tempo todo. Exatamente. É que, assim, é uma ferramenta que foi criada, né, para uma finalidade positiva, mas, infelizmente, o crime, ele vai e mergulha ali dentro. E aí ele quer tirar proveito disso. A grande maioria das pessoas, de forma inocente, né, de forma, enfim, completamente poliana, vão ali e colocam o seu filhinho. E acham, não, mas eu só estou colocando a foto do meu filho, para o meu amigo ver, para uma pessoa, enfim, um parente ali olhar, para a gente poder estar dividindo isso. Mas o seu amigo está vendo, o seu parente está vendo e o predador também está vendo, né? E a criança fica muito exposta. Outro dia, eu estava lendo uma matéria até da Reuters, aonde o Mark Zuckerberg estava postando foto, né, das suas filhas, mas ele escondia o rosto com aqueles emojis. Exatamente. Olha só, o cara que criou uma plataforma está protegendo seus filhos. Tá errado? Não, tá correto. Ele tá corretíssimo, até porque você hoje, inclusive com a inteligência artificial, você não sabe o que eles podem fazer com aquelas imagens. Então, e assim, a criança, ela é vulnerável. Você é responsável por ela. Então, um adulto querer se expor, o problema é dele, né? Ele, enfim, tem autonomia suficiente para saber o que ele vai fazer da vida dele. Agora, uma criança, ela não tem escolha. E muitas vezes é a gente que está expondo. Então, a gente tem que segurar um pouquinho esse freio, não é, Marisa? Tipo, também guarda, cria um álbum, né? E compartilha com seus familiares, com seus amigos e não nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, não esqueçam que os maiores abusos acontecem dentro de casa por parentes próximos. Infelizmente, a gente tem que desconfiar de todo mundo. Sempre falo, quanto mais você pesquisa a casa, você percebe que ninguém é amigo, praticamente ninguém. Não, mas eu digo, quando a gente... Vamos pensar nas pessoas boas, né? Tipo... Sim, sim. Aqui, né? Eu quero poder dividir mandar uma... Porque a gente fazia isso no passado, né? Tirava foto, mandava pro amigo. Agora, ficou digital, você não precisa revelar, ficou barato, né? Então, a gente tira um montão de foto, boa, ruim, a gente sai distribuindo para todo mundo. Mas eu concordo que a gente tem que preservar essas crianças, elas são todas vulneráveis e elas são alvos fáceis para esses grupos, né, de predadores, de pedófilos, então a gente tem que tomar muito cuidado. E a rede social hoje, ela virou terra de ninguém. Eu sou super a favor, né, que ela seja, né, regulada, porque não é possível a quantidade de crimes, né? A gente investigou isso bastante. Chove crime ali dentro? Chove. Assim, apologia ao nazismo, as coisas mais absurdas do mundo. E as pessoas curtindo, aplaudindo, achando que aquilo é bonito. Homofobia, misoginia. Eu falei, gente, isso aqui é... Aonde vamos parar? A gente, em vez de melhorar, né, a gente vai piorando. As pessoas acham que elas estão protegidas, né? Porque, sei lá... Pelo anonimato. Pelo arroba, que não é o nome da pessoa, pela foto não ser dela. Mas não é bem assim, né? Se for atrás, descobre. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é o teu público? Ele é legal? Ou você tem uma parte de gente que é hater? Como é que é isso? Depende da rede social. Cada rede social é um perfil de público diferente. Eu falo que no TikTok é praticamente um paraíso. Pra mim, todo mundo é muito legal. Todo mundo... Eu faço muita live também, às vezes contando ao vivo os casos e tal, que eu já vou tirando as dúvidas. Geralmente o pessoal é muito, sabe, gente boa e tal, mas tem outras redes sociais que, de repente, às vezes o público é um pouco mais velho ou um pouco mais infantil e, geralmente, aí eu acabo sofrendo um hate. Geralmente por conta de aparência, por voz, por jeito. A sua aparência, mas você é linda. Pois é. Que gente é essa? Vocês são invejosos. Gente invejosa. Os comentários assim, mas uma coisa que eu percebo é que tem muito fã-clube de assassino. Entendi. Aí eles vão em cima de você, isso? Exato. Por exemplo, eu já cheguei a fazer... Eu falei mesmo, gente, é ridículo vocês falarem que assassinos são bonitos, serial killers são bonitos, é ridículo. Não, são horrorosos. Até assim, tem o Ted Bundy nasceu bonito, mas ele é uma pessoa horrorosa. Tem toda a questão da hibristofilia, que é uma parafilia que é real e por aí vai, mas eu falo, gente, é ridículo vocês... E chove hate em cima de eu falar, né? O pessoal fala, não, mas você tem que respeitar os gostos das pessoas. Eu falei... Oi? Exato. E onde que isso acontece, Marisa? Acontece
Em vídeos, alguns casos específicos. Aonde? Mas é no Instagram? Pode ser em qualquer plataforma, depende do caso. É que tem alguns casos que eu falo, vou falar esse caso, eu vou falar nesse vídeo. Eu já penso, não vai dar problema. Mas aí como é que você lida? Você vai lá e responde? Você bloqueia? Eu faço de conta que nem existiu. É minha. Você tá mal educado, você vai ser expulso. Eu falo, aqui não é democracia, aqui é ditadura, então vai embora. Porque, infelizmente, também outros casos que tem muito fã-clube é de massacres escolares, né? Eles idolatram. Então, faz muito tempo eu parei um pouco de falar justamente por toda a situação que estava acontecendo, que eu aconselhava era justamente não falar sobre isso, né? Mas antes mesmo de tudo isso, quando eu ia falar de algum caso, eu tinha que limitar os comentários, porque senão chovia fã-clube. A comunidade fã-clube de massacres escolares, assim, de Columbine, que gente Lozano, é enorme, é bem assustador. Vamos avisar para essas pessoas que a gente está de olho em vocês, viu? Sim. Esses clubinhos aí, contar para vocês que tem uma galera aí que tá, ó. Então, é bom acabar com esse clubinho horroroso, que a gente está de olho em vocês. É porque assim, gente, que isso? Não é normal no meu... Não é normal. Tem tanta coisa pra você idolatrar. Infelizmente. Ai, vai idolatrar Beyoncé, entendeu? Sei lá. Lady Gaga. A Lady Gaga, exatamente. Quem, né? O Harry Styles. E a gente percebe que é adolescente, né? Tanto, qualquer um desses fã-clubes eu percebo são adolescentes. Não que eu acho que na adolescência a gente já pode dar um pouco mais de privacidade pra pessoa, né? Pro adolescente, né? Eles querem isso, né? Mas ao mesmo tempo não é pra deixar, não monitorar, quero dizer, o que seu filho tá fazendo, que muitas vezes ele pode estar fazendo isso, né? Tem que ter muita conversa, eu acho, né? Tentar, sei lá, eu não sei exatamente porque eu não sou mãe, né? Mas o que eu faria, né? Porque eu tenho alguns primos que são mais novos, assim, tipo, de dar uma conversada e aí como é que tá, entender aquele adolescente, acho que é muito importante, porque senão eu acho que isso é coisa, principalmente de adolescentes que são um pouquinho largados pelos pais e ficam na internet por horas sem monitoramento e acabam encontrando isso em alguma coisa. Com você, né? Assim, infelizmente, eu vou até um pouquinho mais longe. Eu acho que tem uma questão de pais analfabetos digitais, sabe? A gente precisa parar para pensar como é que a gente ajuda, inclusive, esses pais. Eles precisam entender, porque assim, que chato, são milhares de redes sociais, é chato mesmo, é TikTok, Instagram, sei lá, Facebook, acho que Facebook as pessoas usam menos hoje. O Discord. Discord, Kawaii, é tanta rede social. Mas se seu filho está inserido nessas redes, você também precisa de alguma forma entender o que essa rede faz, minimamente, para poder, inclusive, auxiliá-lo, né? As coisas que eu vi no Discord são assustadoras. Aí depois a gente viu lá que aquilo se replicava no Twitter, que agora já mudou de nome, né? X, né? Ridículo. É ridículo. Realmente, Elon Musk, ele é X, né? Eu tenho vontade de falar que aquela coisa do X não deu certo aqui com o Ike Batista, né? Mas whatever, é X. Ele é X. E aí depois, enfim, você tá com muita sorte no TikTok, porque as coisas que eu vi no TikTok, eu falei... Aquela coisinha toda que podia ser fofinha, né? Boazinha, de repente você vê ali umas pessoas que você não entende. Quando você vai checar a idade, 12, 13 anos, eu falei... E já tá com tanto ódio assim, né? Uau! Eu falei, por que tanto ódio nesse coraçãozinho, não? Aí acho que entra aquela conversa de saúde mental de novo, né? Muito, e a gente tem que prestar muita atenção. Marisa, eu quero que você conte para todo mundo as suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, te acompanharem. Como é que você está no Instagram, no TikTok? Faz agora a sua propaganda. Em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e YouTube, que são as principais, é Lady from Stars. Acho que vai estar escrito em algum lugar. Vai. O meu podcast, lá já tem, acho que, mais de 80 casos, bem completinhos. Tá como apenas um podcast, tem em todos os agregadores, Spotify, Deezer, tem tudo. Todos os de áudio, ou apenas um podcast tá lá. Tá lá. Tá na Amazon também, tá na Apple. Tá na Apple, tá na Ressa, tá em todos os lugares. Que ótimo, ó, todo mundo acompanhando. Sim. O podcast. Apenas um podcast. Apenas um podcast.
Esse é o nome diferente. Esse é o nome do meu podcast. Eu apresento junto com um amigo meu. Não, mas porque você tem Late from Stars. Aí você não copiou. É porque eu faço junto com um amigo meu o podcast, que a gente acha que é melhor porque começou de áudio, aí tem o contraste da minha voz com a dele, aí... Entendi. Aí vocês fazem em dupla. Sim. Você investiga o caso e lança o podcast. Isso. E ele é um episódio? É um episódio, geralmente, sobre um caso só, então a gente faz um compiladinho com casos... Então ele se fecha num episódio. Aham. Tudo Ótimo. um episódio só. E tudo sobre crime, mistério. Sim. Tem de tudo. Tem um pouco de sobrenatural, mas a maioria é criminal. Ótimo. Ela vai fazer 3 aqui conosco, porque eu já anotei 3, gente. Viu, Bruno? Agora me conta só. Tem pergunta aí, Bruno? Para Late from Stars. Temos sim, Carla. Temos 4 perguntas aqui. Ó. E a primeira pergunta é da doutora Cíntia Lima, e ela pede para a Marisa explicar para a gente a diferença entre linguística e fonética forense. Bom, a linguística forense, na verdade, ambas as áreas vão lidar com a linguagem, mas, de forma geral, a linguística ela vai se ater mais a textos escritos. Então, por exemplo, uma carta... A linguística forense foi muito utilizada no caso do Unabomber. Tem, acho que um documentário lá no Netflix. Eu não cheguei a assistir inteiro, mas o meu amigo que apresenta o podcast comigo, ele adora esse documentário, então vou deixar de recomendação. E a linguística, que eu falei, vai se lidar mais com texto. Nesse caso, eles fizeram uma comparação de um manifesto que o Unabomber tinha escrito com as cartas que ele enviava pelo irmão. E através da linguagem, ou seja, da forma que ele construía as frases, os temas, a forma de escrita mesmo, foi possível comprovar que era a mesma pessoa e isso levou à prisão dele, que foi inclusive a investigação mais cara do FBI, foram $50 milhões. Foi muito caro. Foi muito cara e muito longa, né? Então a linguística ela vai se ater mais à parte escrita e a fonética forense vai se ater mais à parte da linguagem falada, que a gente deu o exemplo, né, do caso do Derek Bentley, né? Que no caso era uma gravação de áudio. Então geralmente vai ser principalmente para descobrir se é ou não a mesma pessoa que está falando naquele áudio. E isso é muito importante, né? Porque a gente estava discutindo antes de começar a gravação dessa questão da inteligência artificial e por aí vai. E aí, Bruno, manda a pergunta. O Fernando Salazar pergunta como você decide os crimes que você divulga no seu canal. Olha, depende. Às vezes eu recebo muita recomendação, assim, dos seguidores. Fala desse, fala daquele. Aí eu tenho uma listinha ou... Então, assim, ou eu pego alguma coisa dessa lista que eu ainda não pesquisei, ou então eu penso, o que eu tô a fim de pesquisar hoje, assim, vamos ver. Aí eu tento procurar na internet por palavras-chave, assim, tipo, se eu quero trazer, por exemplo, um caso de sequestro, um caso de serial killer, eu tento usar palavras-chave, aí eu vou entrando, principalmente em site gringo, é o mais fácil, assim, pra conseguir achar listas e compilados de casos, então é meio que assim, mas é principalmente por sugestão dos seguidores. E aí? Mais perguntas para a Marisa. A Alice Oliveira pergunta se você já teve experiências sobrenaturais e se sim, se você pode contar pra gente o que aconteceu. Eu acho que não. Eu acho que não teve nada muito sobrenatural, mas já aconteceu, claro, de eu gravar e me sentir muito mal depois, assim. Já aconteceu de eu chorar e por aí vai. No caso, já... Não, tem histórias que são muito pesadas, sim, né? Tem... que puxam a gente meio pra baixo. Sim, eu tenho uma questão de depressão e ansiedade, às vezes acaba sendo um gatilho pra isso, principalmente pra questão da ansiedade, mas de sobrenatural não, só de, tipo assim, contar aquele caso, assim, dar uma olhadinha pra trás, assim, só pra dar aquela conferida, mas ver se a janela tá trancada, esse tipo de coisa. E a última pergunta que a gente tem aqui do Vitor Ferreira, ele pergunta por que você acha dessa onda gigante de true crime no TikTok? Porque ele diz que tem tanta que às vezes ele fica preso na For You dele só vendo crimes a noite inteira. Eu não sei explicar exatamente o porquê que isso aconteceu. Sempre teve, na verdade, produção de true crime, seja por revista, antigamente, jornal. Tinha as revistas, acho que é True Detective, que chamava antigamente. True Detective, não era? True Detective. Tinha essas revistas. Aí foi migrando para os blogs, eu acho que sempre existiu. Tem o Discover ID, que o pessoal é viciado, tem toda essa questão, eu acho que sempre existiu, mas eu acho que como a entrega das plataformas digitais ela é diferente, o TikTok é assim, quanto mais você assistir determinados tipos de conteúdo, mais ele vai entender que você gosta e ele vai te entregar mais. Mas realmente tem uma crescente de criadores dentro desse nicho, eu não consigo explicar exatamente o porquê, acho que justamente porque
essas produções têm ganhado muito destaque, aí de repente as pessoas têm se interessado mais, mas é importante ressaltar o algoritmo das redes sociais, né? Sim. Se ele percebe que você gosta, ele vai te entregar mais. Ele sempre vai acabar te indicando mais sobre isso. Mas, na verdade, é o que a gente estava conversando. As pessoas, elas são apaixonadas por esse gênero, não é de hoje. Olha aqui, né? Já iam os livros. Então, assim, é que hoje a questão do streaming, ela colocou o poder da escolha na mão do usuário final. Antes, não. Ficava lá na mão do programador que ia dizer o que você ia assistir. E nem sempre você falava, mas por que eu estou vendo isso? Porque não tem outra coisa. Você tinha que esperar até chegar na hora daquele programa, e se você perdia, você tinha vontade de se matar, chorar. Você é jovem, você não passou pelo que eu passei. Seu olho ainda tinha que dividir a mesma televisão com toda a casa. Olha que tristeza. Agora, hoje, não, cada um tem seu telefone, seu iPad, sua televisão, assiste o que quiser. Então, assim, existe uma democracia que a gente não tinha antes. Então, mas eu acho que essa questão do gostar, o gênero policial, ele sempre foi consumido, né? No meu TCC, se eu não me engano, a gente conseguiu levantar que uma das primeiras obras de True Crime ela é de 1600. Então, assim, é tipo, muito tempo já. E antes disso, né, se foi o primeiro registro escrito, com certeza já devia ter a parte oral, né, de passar de pessoa para pessoa. Então, assim, já é muito antigo. Sim, não, assim, quando a gente... Não é só o true crime, né? Outro dia me esbarrei, eu estava vendo uns manuscritos, né, de Da Vinci, né? Todo o trabalho dele, né, científico, era feito de forma muito misteriosa, porque era proibido, né? Você não podia dissecar um corpo humano. Então, ronda, né, um monte de histórias, né, de como é que esses corpos eram levados até ele. Eles eram retirados, né, das covas dos cemitérios. Eram pessoas que eram indigentes, que eram mortas. Então, assim, tem tanta história misteriosa, né, que vem... Enfim, algumas coisas estão escritas, né, outras, que você mesmo falou, é da linguagem que vai sendo contada, né? Sim. Ela é oral e muitas coisas vão se perdendo, outras coisas vão sendo adicionadas, porque quem conta um conto aumenta um ponto, não é isso? Tem muitas histórias, inclusive, de fake news do Brasil, que aumentou demais a história e acontece. Não é? E aí eu vou te fazer uma pergunta agora. A pergunta que não quer calar. Presta atenção aqui. O que é que você faria, você, né, na verdade, o que você toparia fazer para perder o seu réu primário? Olha, se eu te contar que isso quase aconteceu esses dias, estava indo pra academia e eu vi uma mulher batendo num cachorro. E eu tive que respirar muito fundo. Eu fiquei parada assim, que eu pensei, tá, o que eu faço? Eu pensei, mas eu não gravei, daí eu não tenho como provar que ela tava batendo no cachorro. Fiquei pensando assim, mas aí eu lembro que eu travei quando eu vi, tipo, a mulher já tinha continuado a andar com o cachorro. Tipo, essas coisas, eu fico muito revoltada com violência contra animais e crianças. Claro, violência de forma geral, mas tem aquela coisa que cutuca mais a gente. Mas ter visto pessoalmente foi uma coisa assim que me deu um choque, porque foi do nada. Gostei, Marisa, mais de você ainda. Nossa, aí foi... Tipo, eu parei e pensei assim, mas eu não consegui ter reação no momento, assim. Eu acho que eu também perderia meu réu primário se encontrasse alguém maltratando um animal indefeso. Eu não sei o que ia fazer, eu também acho que ia bater naquela pessoa. Porque o bichinho não faz nada. Por que você vai atacar o animalzinho, não é? Inclusive, eu não entendi muito bem o porquê que essa mulher fez isso e tal. E foi muito triste, porque o cachorrinho ficou chorando. Aí eu lembro que eu fiquei pensando... Gente, que dó. Ai, foi bem triste. Olha, tá vendo? Gostei mais ainda da Marisa. E sabe o que eu vou pedir, Marisa, para você deixar aqui pra gente? Você pode escrever o que você quiser. Como é que foi a sua experiência de estar aqui com a gente no Investigação? E eu quero que você volte muitas vezes. Toda vez que estiver em São Paulo, pode vir aqui. A gente vai fazer aqueles 3 casos com a Marisa, já falei aqui, não é? Eu vou deixar aqui. Pode escrever o que você quiser. Ô, minha linda, adorei te conhecer. Olha, eu quero muito sucesso para você. Eu que agradeço por... Que as suas redes sociais cresçam. Você é uma pessoa especial. Continue fazendo esse trabalho, né? Sabe? Bem pensado, bem estruturado, né? Profissional. Continue educando aí esse público jovem. Que legal que eles te acompanham, né? Sim. Isso é importante. É importante nós termos
boas pessoas influenciando outras pessoas, né? Principalmente com relação a esse conteúdo que é tão sensível. É muito importante. Sempre falo, né? Tem que ter delicadeza sempre e respeito às vítimas, que é o mais importante. É verdade, é verdade. Agora a gente vai fazer aqui com ela o mugshot dela. Vocês vão ver no final como é que vai ficar. Vamos lá.